Olá, galerinha do quinto ano, que bom estar aqui com vocês. E a Viviane está aqui hoje para mais uma aula de história. Vamos lá com o nosso livro 4, né? E começando aí, vamos falar sobre patrimônio histórico, né? Então, neste capítulo você vai conhecer por que há construções, práticas culturais e ambientes naturais que são considerados patrimônios. Então, olha só. Começando aí sobre a origem do patrimônio, né? Os homens e as mulheres que viviam na cidade de Roma há mais de 1000 anos falavam uma língua chamada latim. O latim deu origem a várias outras línguas, como inclusive o da nossa língua portuguesa. Os antigos romanos chamavam de patrimônio todos os pertences de um rico pai de família, né? Sendo eles terras, casa e objetos dentro dela que continha, né? Animais também, esposa, filhos e pessoas escravizadas. Depois da morte do pai, o patrimônio dele poderia ser repassado para um herdeiro, geralmente o filho mais velho. Então, assim, mesmo quando os chefes de família morriam, as posses deles continuariam a existir. Então, atualmente, chamamos o antigo patrimônio de patrimônio familiar. Esse patrimônio é o conjunto de posses de uma pessoa que passa para um ou mais herdeiros após a morte de seu dono. Então, assim como cada família tem seu patrimônio, também existe o patrimônio dos grupos religiosos, das cidades, dos países e de toda a humanidade. Estudaremos esses diferentes tipos de patrimônio a seguir. Então, vamos conhecer, né? Olha aí, mostrando a Grécia, né? Aí, de olho no local. Quem cuida do patrimônio da sua família? Você ou seu responsável? Você vai estar colocando aí, certo? Você e sua família guardam algum objeto muito antigo no lugar onde vocês moram? E aí, será que tem um objeto aí que já vem de tradição, já vem aí hereditário, que eram dos avós? E aí, procura saber. De quem vocês ganharam esse objeto? Olha só, então faz aí uma investigação, pergunta para os responsáveis aí sobre esse objeto, né? Há quanto tempo tem, de quem foi, né? Para estar colocando aí, registrando. Na comunidade onde você vive, existe algum espaço público ou algum objeto de uso comum às pessoas? E aí? Isso aí, pessoal, vocês vão estar respondendo, né? Então, olha aí, vamos entender aí os vários tipos de patrimônio, né? Desde a antiguidade, o conceito de patrimônio mudou. Atualmente, podemos dizer que patrimônio é o conjunto de elementos que conta a história e a cultura de um povo, bem como sua relação com a natureza. O patrimônio é o legado que recebemos de nosso passado e transmitimos para as gerações futuras. Podemos classificar o patrimônio em histórico, cultural e natural. Então, olha só, vamos entender o passo a passo de cada um, né? Olha aí, legado, algo que é transmitido às gerações que se seguem, ou seja, que vai aí transmitido de avós, né, para pais, depois para filhos e netos e assim sucessivamente, né? Então, é algo que mantém vivo ali, né? A lembrança daquela determinada pessoa, né? Ou daquela família. Então, aquele objeto faz retratar para gerações futuras aquele devido objeto que vem ali de gerações, né? Então, faz ali recordar e manter viva ali essa lembrança. Então, olha aí, essa imagem, gente, mostra aí a cidade de Pompeia, na Itália. É um importante patrimônio histórico, pois preserva muitas construções antigas, que conta a história do povo italiano. Então, gente,
quando retrata algo assim, eles preservam da mesma maneira, podem até fazer reformas, mas sempre mantendo o mesmo padrão, ou seja, não vai dar detalhes diferentes na construção. A construção permanece a mesma, só não deixa aí, no caso, estar danificando. Ela sempre está ali de pé, né, erguida, mas sempre preservando a maneira que ela é, não inovando, porque é dessa forma que é o patrimônio, ele permanece ali igual. A gente não vai ali mudando, repaginando. Não, o patrimônio ele permanece daquela forma, só que tendo cuidado, né, para que ele não venha a se deteriorar. Então essa é uma imagem, né, que vem aí sempre mantendo aí esse patrimônio para gerações e gerações. Dando continuidade na 185, vamos ter aí o contato do patrimônio histórico, né? Então, o patrimônio histórico pode ser uma construção, um local, um objeto ou uma obra de arte que tenha importância para a história de uma comunidade, de uma nação inteira ou até da humanidade. Então, por isso que fala aí histórico, porque ele retrata ali, tem de fato uma história, né, devido daquele objeto, aquela obra, para algumas pessoas, como cita aí, para uma comunidade, para uma nação ou até para toda a humanidade, né? Então, o patrimônio histórico deve ser protegido de pichações, de vandalismo, pois pertence a todos, né? É um bem aí para todos. Por muito tempo foram considerados patrimônios históricos apenas os bens que representavam a história das elites. A partir dos anos de 1970, passaram a ser considerados patrimônios históricos os bens que representavam a história de qualquer grupo de uma sociedade. Deixou de ser ali somente a elite, ou seja, a alta sociedade, né, para se retratar aí para todo mundo, né, independente da classe social. Como será que objetos ou construções podem contar uma história? E aí? Patrimônio cultural, né? O patrimônio cultural ajuda tanto a contar a história quanto a conservar a identidade de um povo. Podemos considerar patrimônio cultural praças, danças, lendas, comidas típicas, religiões, festas e outros elementos. Então, as tradições, né, que retratam também o patrimônio cultural, que estão aí nas lendas, né, nas danças, que seguem aí de gerações. E as praças, né, como citou aí também, praças, danças, né, as comidas típicas. A gente tem aquela comida, aquela comida que a vovó faz, aquela comida que a tia faz, enfim. Então, tudo isso aí é um patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural se divide em dois aí, olha só, material e imaterial. Como assim, tia? Olha só. Os bens culturais materiais são bens arqueológicos, históricos, científicos ou artísticos que podemos pegar com as mãos. Exemplos: esculturas, pinturas, casas, ruas, praças, fazenda e etc. E os bens culturais e materiais são relacionados à forma de ser das pessoas, ou seja, às crenças, aos saberes e às práticas, que nem sempre podemos pegar ali com as mãos, né? Há exemplos aí, as danças, as lendas, os mitos, né? As histórias, né? Então, tudo isso aí são bens imateriais. Tá, que depois você pode estar fazendo a leitura aí, ó, para saber mais, você pode estar vendo aí, retrata um pouco aí da culinária, tá? Panela de barro. Vocês podem estar fazendo essa leitura aí em casa, certo? E aí, com a lupa na mão, tem aqui no material de apoio de vocês vão encontrar aí um roteiro de uma entrevista, né? Então, vocês vão escolher uma pessoa aí mais velha que você,
Pergunta a ela o tipo de brincadeira quando era criança, certo? Anote o resultado para depois estarmos socializando, certo? Então façam aí com a lupa na mão, tá bom? E vão aí até o material de apoio, que mostra lá na página 31. Tem já lá preparado a entrevista para vocês fazerem aí com a pessoa mais velha. Olha aí, gente, também agora sobre o patrimônio natural, na sequência, né? Então, veja aí. Como diz aí, o natural, ele vem, né, aí da nossa natureza. Aí mostra o lago, olha só, aí é um patrimônio natural, né? Ou seja, aí que diz respeito a todos nós, né? Onde é público. Olha aí, o patrimônio natural ou patrimônio ambiental é composto de áreas que representam a importância ambiental. Muitas dessas áreas representam a história da relação das pessoas com a natureza. Podem ser considerados patrimônios naturais, parques, cachoeiras, praias, baías, formações rochosas, matas e etc. Então, existem áreas de preservação de patrimônio ambiental em várias cidades. Algumas dessas áreas são muito frágeis, por isso é proibida a visitação de pessoas. Em outras áreas é permitido que as pessoas passeiem, acampem, mergulhem e desfrutem da natureza. Então, que dessa forma não danifique a natureza, né? Então, por isso que há alguns lugares que é permitido e outros não. Que no caso pode causar aí um desequilíbrio na nossa natureza, né? O nosso ambiente aí natural. Então, de qualquer forma, toda a área de patrimônio ambiental deve ser protegida. É responsabilidade do visitante recolher o próprio lixo, não estragar as plantas e não caçar animais. Afinal, o patrimônio natural pertence a todos, né? Então, todos nós devemos cuidar e ter a responsabilidade, né? Então, aí, gente, tem aí mais uma tarefinha aí, de olho no local, né? Há alguma área que possa ser considerada patrimônio ambiental em sua cidade? E aí? Se sim, anote o nome dessa área a seguir. Olha que tem, viu? Quero ver vocês respondendo. Você acredita que em sua cidade o meio ambiente é bem preservado? E aí? Se sim ou se não, por quê? Você vai estar respondendo aí, olha aí. Você vai investigar. Quero ver a resposta de cada um de vocês, viu? Então, gente, é só essa atividade que a tia vai estar passando, se as demais que a tia passou aqui anteriormente. No caso, 187, 184, essas duas tarefinhas. E aí, com a lupa na mão, na 186 também. Então, 184, 186 e 187. Então, gente, ficaram aí as páginas 184, com duas questõezinhas, 186, que é a entrevista, que você vai até o material de apoio na página 31. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, para pegar aí a ficha já prontinha, ó. Onde você vai estar fazendo aí entrevista com uma pessoa aí mais velha que você, certo? E na 187, que é aí também de olho no local, tá bom? E é isso, meus amores, a nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.